Os conflitos no Oriente Médio estão ocorrendo em diversos pontos. São diversos os atores envolvidos e, em boa medida, todos eles têm relação entre si. Seja por causa da relação e proximidade entre Estados Unidos e Israel, que desperta na região muitas inimizades contra os Estados Unidos e, consequentemente, contra Israel por vários motivos históricos, bem como também aqueles aliados aos palestinos, em especial os grupos aliados ao Hamas. Então, nós temos vários confrontos no Oriente Médio, diversas zonas em disputas, guerras que todos têm a ver com dois eixos, basicamente. De um lado, Israel e os seus aliados, de outro, aqueles que eventualmente são aliados do povo palestino. Se bem que há muita crítica quanto a essa aliança em relação ao povo palestino, mesmo porque, infelizmente, quem perde com tudo isso são os palestinos e não necessariamente os grupos que dizem lutar pelos palestinos, enfim. Vamos comentar neste vídeo a respeito da guerra Israel-Líbano, mais precisamente Israel-Hezbollah, que tem cada vez mais escalado em enorme tensão. Antes, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, óbvio, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Você que quer aprender, aliás, geopolítica de modo muito mais aprofundado e contextualizado, não deixe de acompanhar a nossa comunidade geopolítica. Venha estudar com a gente, o link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, então nós temos aí, eu vou projetar para vocês uma sequência de eventos que colocaram fogo literalmente no Oriente Médio, mais precisamente na fronteira norte de Israel e fronteira sul do Líbano. Nós temos ali, conforme sabemos, uma enorme tensão envolvendo diversos grupos no Oriente Médio, mas mais precisamente, não é? Porém, e mais precisamente, nós temos uma guerra cada vez mais escalando entre o Hezbollah e também o Estado de Israel. Eu vou projetar então a imagem para que nós observemos. Vejam só. Aí nós temos simplesmente a bandeira do Hezbollah, mas não é esta bandeira que eu quero chamar a atenção agora, mas sim para este cenário. O que nós temos aí neste cenário é justamente o ataque israelense feito no território sul do Líbano. Vejam só. Então, conforme nós vimos, o Estado de Israel fez uma série de ataques chamados ali preventivos contra o norte do Líbano, porque, no caso, desculpem, não é o sul do Líbano, por causa de que houve a descoberta por parte de Israel de que o Líbano faria ataques ao território israelense. Nós tivemos que as forças militares israelenses, aliás, tais IDF, disseram que 40 pontos no território sul do Líbano foram atacados e houve, consequentemente a isso, a destruição dos artefatos militares do Líbano, no caso do Hezbollah. É isso que nós queremos dizer quando falamos aqui do Líbano, neste contexto, né? Então houve a destruição de modo bastante significativa de infraestrutura do Hezbollah militar que seria utilizada contra o Estado de Israel. O Hezbollah libanês atua no sul do Líbano a partir, conforme sabemos, de 1982. Nós já falamos aqui sobre isso no nosso canal, uma aula só sobre o que é o Hezbollah, porque o Hezbollah libanês, uma vez que existe, Hezbollah significa Partido de Deus, Hezbollah nada mais é do que Partido de Deus, que também existe no Iraque. Então, é comum nós ouvirmos falar muitas vezes em ações do Hezbollah no Iraque e não entendermos exatamente do que se trata, mas sim, se trata de um outro grupo que, de certa maneira, tem princípios em comum com o Hezbollah libanês, mas é o Hezbollah iraquiano. Então, só para distinguir aqui um pouco. Aliás, no nosso curso de geopolítica tem um módulo só sobre o Oriente Médio, que alguns vão chamar inclusive de sudoeste da Ásia, porque a percepção Oriente Médio, segundo vão dizer, é uma percepção dos Estados Unidos ou ainda europeia, enfim. Mas o fato é,
para o Brasil, o Oriente Médio é razoável, porque o Extremo Oriente seria o Japão e o Oriente Mediano seria, sim, a região do sudoeste da Ásia, enfim. É uma nomenclatura cartográfica, em boa medida, geográfica, mas tem toda uma carga ideológica aí conforme se usa o termo Oriente Médio ou ainda sudoeste da Ásia. Pois bem, o atual momento foi de ataque de Israel, que Israel chama de ataque preventivo contra o Hezbollah libanês, destruindo ali artefatos militares que seriam utilizados contra Israel. Então, o Hezbollah pretendia fazer um ataque contra Israel em 3 pontos específicos que eu já vou comentar na sequência. Mas vejam só, o Estado israelense, portanto, destrói ali parte considerável, segundo alega Israel, certo? Da estrutura militar do Hezbollah, que seria usada contra Israel. Mesmo assim, na sequência, nós tivemos o Hezbollah libanês, ok? Fazendo ataques contra Israel, conforme nós podemos visualizar no próximo vídeo. Então vamos visualizar aqui o sistema de defesa aéreo de Israel, conhecido como Domo Rochoso, trabalhando, digamos assim. Vejamos. Imagina você que loucura que é este ambiente. De um lado, nós temos o Estado de Israel fazendo um ataque preventivo ao Líbano, no caso a região sul do Líbano, sobretudo a região onde atua o Hezbollah, enfim. Mas, na sequência, mesmo assim, pelo menos 300 foguetes e tal foram lançados por parte do Hezbollah contra o Estado de Israel. Então, Israel faz um ataque à região do Líbano e, na sequência, nós temos o Líbano fazendo um ataque contra Israel, que levou, inclusive, à morte, pelo menos fornece essa informação, o Estado de Israel, de um dos seus militares da Marinha israelense. Então, nós temos uma escalada de guerras, de conflito. Nós temos que desde o dia 7 de outubro, conforme eu disse no começo do vídeo, há uma tensão crescente entre Israel e o Hezbollah. Nós temos, inclusive, a possibilidade de uma guerra escalar com a invasão militar de um ou de outro país, enfim, mas o fato é que, infelizmente, só tem aumentado esses ataques de parte a parte, não é, de ambos os lados, entre Israel e o Hezbollah. A percepção do Hezbollah e a justificativa do Hezbollah é justamente que, enquanto não houver um cessar-fogo entre Hamas e Israel, o Hezbollah continuará atacando o território israelense. A situação é tão complicada entre os dois lados da fronteira, digamos assim, ao ponto de ter morrido civis em Beirute e também na região nordeste do território israelense, em um acampamento druso, inclusive, nós já falamos aqui sobre isso, inclusive, que foi ali muito comentado no momento e tal. Na sequência, Israel acabou executando líderes do Hezbollah e também, depois ainda, a execução foi parecido o momento ali, não é? Do líder do Hamas no Irã, desencadeando ainda uma tensão maior e aquela discussão toda que houve, de que o Irã iria retaliar Israel e assim por diante, não é? Então, o que nós estamos assistindo aí, infelizmente, é uma escalada de tensão na região, sem uma paz vislumbrada no horizonte, certo? Agora, havia, inclusive, nessas últimas semanas, em especial na última, uma tentativa de acordo de paz entre Israel e Hamas. Porém, entrou no jogo o que se chama ali de corredor. Muito doido isso, né, gente? Nós temos as partes exigindo algumas coisas, envolvendo Israel e também o Hamas. E aí havia tudo ali caminhando para um processo de paz intermediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito, mas entrou em cena o corredor Filadélfia, que eu já vou comentar o que é isso, que é uma posição geográfica no sul da região da faixa de Gaza. Conforme vocês veem aqui no nosso canal, a gente analisa as questões da geopolítica e mostramos no mapa, mostramos nas realidades geográficas o que está acontecendo, quais são os territórios debatidos, em disputa e assim por diante,
que é justamente uma característica nossa aqui, chamando aí isso de o mundo no mapa, conforme eu comento com vocês sempre. Pessoal, vejam só aqui as nossas imagens, aqui, justamente para que nós compreendamos todo esse contexto, porque mesmo assim ainda houve bombardeio de Israel contra o território sul do Líbano, conforme já vou mencionar na sequência. Então vejam só, aí nós temos a bandeira do Hezbollah, enfim. Então Hezbollah e Israel, qual que é o contexto? É um contexto de aumento de tensão, é um contexto de conflito considerável que os dois grupos, no caso o Hezbollah e Israel, parecem não querer paz. Esta que é a realidade, né? No dia 7 de outubro, conforme nós sabemos, houve o ataque terrorista do Hamas contra Israel, naquele cenário que desencadeou todos esses conflitos recentes que estamos assistindo no Oriente Médio e a ativação do chamado eixo da resistência em boa medida. Então, após o 7 de outubro, em especial já no dia 8 de outubro, começam conflitos intensos entre Israel e Hezbollah. Então, basicamente, desde o dia 8 de outubro de 2023, então caminhamos aí para um ano de guerra Israel-Hamas e um ano desses conflitos intensos crescentes entre Israel e Hezbollah. De modo que no horizonte parece que infelizmente não haverá paz. Pelo menos é o que tem parecido agora. Vamos torcer para que o caminho da paz seja encontrado de alguma maneira. Então o que nós assistimos é um aumento de tensões entre Israel e o Hamas, enfim. No caso, o Hezbollah, né? Vejam só, isto coloca em ativação aí o chamado eixo da resistência. Tanto é que nós vimos não somente confrontos envolvendo Israel e o Hamas, mas sim, no norte de Israel, conflitos envolvendo Israel e Hezbollah ao ponto de parte considerável da população de Israel ter que abandonar a região norte daquela região, assim como também parte da população que vive no sul do Líbano teve que abandonar a região, justamente por conta do aumento de tensões entre os dois países. E se você está aqui no nosso canal, eu vou pedir, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, não esqueça, venha estudar conosco geopolítica na nossa comunidade. O link está na descrição do vídeo. Avançando aqui, ó. Então, o eixo da resistência, por sua vez, foi ativado, envolvendo, aí no caso, conforme mencionamos, vários pontos de conflitos no Oriente Médio. Nós temos não somente a guerra Israel-Hamas na faixa de Gaza, mas os conflitos Israel-Hezbollah na região norte de Israel e sul do Líbano, bem como também o território do Iêmen, em especial o grupo Houthis, não é, que atua nesta região, que inclusive bombardeou um navio que tinha como destino, salvo engano, a Grécia nesses últimos dias, causando ali prejuízo, inclusive, lamentavelmente, não é, trazendo danos materiais e riscos à vida humana, enfim, tá certo? Então, um conflito que só tem escalado. E, claro, nós vimos até um drone oriundo da região do Iêmen, no caso ali, reivindicada a autoria, não é, por parte do Houthis, contra a cidade de Tel Aviv, levando à morte até de civis. Recentemente, na sequência ali, Israel, numa coalizão com os Estados Unidos, bombardeou o território do Iêmen a fim de destruir a infraestrutura do grupo Houthis na região do Iêmen. Então, o que nós podemos observar a partir do que eu estou mencionando é a ativação do eixo da resistência. Então, aí o eixo da resistência envolve uma série de países que estão orbitando a perspectiva contrária a Israel no Oriente Médio, liderada pelo Irã, onde nós temos o Líbano, o Iêmen, por exemplo, aqui em conflito contra Israel de certa maneira e sofrendo ataques consequentemente como resposta, enfim. E o cenário Israel-Hezbollah é de que não avança o cessar-fogo entre Israel e Hamas e a tensão entre ambos só tem aumentado. Houve um ataque em uma comunidade chamada Madiat Shams, e nessa comunidade morreram ali algumas crianças, infelizmente, muito triste. A população que ali vive não é uma população israelense que foi afetada, e houve muita discussão de que não teria interesse por parte do Hezbollah em atingir esta comunidade. Por sua vez, o Estado de Israel acusa o Hezbollah de que eles sim foram responsáveis por tal ataque. Na sequência, nós vamos ter Israel bombardeando
o território do Líbano, em especial o território da capital. Porque os conflitos entre Israel e Hezbollah basicamente se restringem à fronteira entre Israel e Hezbollah, não é? Entre Israel e Líbano, na região sul do Líbano, com a consequente morte das crianças nessa comunidade Majat Shams, nós temos que Israel bombardeia Beirute, a capital do Líbano, e neste bombardeio acabou morrendo, sendo afetado ali o Fuad Shurk, que é o líder do Hezbollah. Isto lá no final do mês de julho, tá certo? E isto fez com que o Hezbollah jurasse vingança e atacar Israel. É o que nós tivemos aí neste último final de semana. Conforme nós vimos, este planejamento do Hezbollah de atacar Israel fazendo o ataque preventivo, e mesmo assim depois o Hezbollah ainda conseguindo fazer ataques contra Israel, conforme nós assistimos ali o domo rochoso israelense atuando. No vídeo nós vimos aí ao longo dessa análise nossa aqui, tá certo? Além, claro, da morte de Ismail Haniyeh no Irã, enfim. O corredor Filadélfia, eu vou comentar isso ainda no final do vídeo. Avançando aqui, ó. O ataque, eventualmente, do Hezbollah contra Israel seria em duas fases. Uma fase no norte, a fim de afetar ali esta região chamada de Monte Meron. Eu vou até aumentar o mapa para que nós observemos. Então, na região norte de Israel, vocês visualizam aqui esta posição geográfica do Monte Meron. Tal região é onde nós temos uma importante zona de defesa antiaérea das IDF, tá certo? Então, esta seria a primeira onda de ataque. A segunda seria nesta região ao sul, tá certo? Em Hadera. Conforme nós observamos aqui, o primeiro ataque seria na região ao norte, depois bem direcionado aqui, ó, onde nós temos uma base militar, a base militar em Sherman, ok? E ainda uma terceira região a ser atacada ao norte de Tel Aviv, inclusive bem próximo à base de Gilot, no norte de Tel Aviv, conforme nós observamos. Então, um ataque posição 1, ataque posição 2 e ataque posição 3. Então, a primeira onda no norte, que seria um ataque feito de modo não direcional em diversas regiões neste Monte Meron, e depois nessas bases militares em específicas nessa chamada segunda onda. Então este seria o ataque do Hezbollah contra Israel, tá certo? Inclusive na próxima imagem nós podemos observar aqui justamente a base Gilot no território de Israel. E percebemos claramente aqui, ó, ao sul, nesta região ao sul, vou fazer uma setinha na cor vermelha para indicar a região de Tel Aviv, aqui no seu canto inferior esquerdo da tela, a região de Tel Aviv, tá certo? E eventualmente aí o objetivo do Hezbollah seria atingir essa base em uma região, conforme podemos observar, bastante urbanizada, uma enorme densidade demográfica, o que colocou certamente o Estado de Israel em significativa alerta. Então nós temos o Estado de Israel em alerta em decorrência deste ataque do Hezbollah contra Israel, que tinha como alvo ali 3 posições específicas. No norte, onde a guerra já tem acontecido, e ataques de tempos em tempos, conforme nós mencionamos, e depois no sul, tá certo? Ataques nesta região ao sul, inclusive próximo à própria capital política de Israel, que é a cidade de Tel Aviv, no extremo sul, tá certo? Mas Israel fez ataques preventivos, destruiu ali o que seria atacado, tá certo? Ou melhor, não é, destruiu a infraestrutura militar que seria utilizada contra Israel, e eventualmente, não é, inclusive 100 aeronaves israelenses, pelo que parece, não é, as informações chegaram, sobrevoaram o território do sul do Líbano, bombardeando ali posições bem específicas que nós vamos até inclusive observar na próxima imagem. Vejam vocês, aqui nós temos o território do Líbano. Uma das regiões ali atingidas é justamente essa de Nabateé,
né? Então, esta região aqui no sul do Líbano, atingida por parte de Israel, a fim de destruir sistemas militares que seriam utilizados contra Israel, tudo bom? Nesta região toda aqui, perfeito? Agora, mesmo após, ok? O cenário que nós tivemos foi o Estado de Israel fazendo ataques preventivos, mesmo assim o Hezbollah fazendo ataques contra Israel. O sistema de defesa aérea de Israel entrou em atividade e conseguiu interceptar boa parte dos mísseis e assim por diante, drones, enfim. E, por sua vez, na sequência, Israel ainda fez alguns bombardeios ao Líbano, conforme nós vamos até observar neste último vídeo aqui, para que nós vejamos Israel destruindo ali equipamentos militares no território libanês. Vale-se dizer, do Hezbollah. Então, conforme nós podemos observar, há ataques de parte a parte por parte de Israel e também do Hezbollah, onde, infelizmente, a impressão que se tem é que esses grupos querem a guerra, eles não querem a paz. Aqui no Brasil também a gente percebe que os comentários que muitas vezes fazem aí no canal, e eu vejo também em outras redes, no Instagram, etc., é de que o povo quer guerra, não é? Infelizmente. Onde, na realidade, quem sofre com isso são os civis, os inocentes, as crianças e assim por diante, não é? Enfim, vamos continuar acompanhando e torcer para que haja paz entre os homens no Oriente Médio e em todo o mundo. Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, vou reiterar mais uma vez. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo para quem gosta de geopolítica. E você que quer ter um ambiente para debater geopolítica em profundidade, aprender tudo de maneira contextualizada sobre as questões históricas, o desenvolvimento e assim por diante, venha estudar conosco na comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.